Você já viu essa imagem 1000 vezes? Alguém na praia com o notebook aberto, um drink do lado e a pessoa dizendo que o dinheiro trabalha para ele enquanto ele descansa, enquanto ele dorme? Na internet, viver de renda é vendido como um destino final, um paraíso onde os boletos não vão ser mais uma preocupação e que o esforço, o trabalho vai se tornar opcional. Mas se você vive no Brasil, você sabe que a nossa economia não é para amadores. Eu vi recentemente um vídeo aqui na internet de um motoboy que fala que seu sonho é viver de renda, que ele está há 5 anos juntando dinheiro e já conseguiu acumular 65 mil reais. Aqui o que a gente chama de renda passiva pode se tornar muito rapidamente um pesadelo se você não compreender a matemática por trás dessa estratégia. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre estrutura, vamos destruir o mito do 1% ao mês de rentabilidade, vamos enfrentar o vilão silencioso da inflação e entender por que, para muitos, a tão sonhada liberdade financeira acaba se tornando uma nova corrida dos ratos, só que com um nome mais sofisticado. Viver de renda é possível? Sim, é possível, mas a versão que te venderam provavelmente é uma mentira. O primeiro grande erro de quem começa a planejar a sua aposentadoria com os investimentos é a famosa conta de padaria. Você ouve por aí, se eu tiver R$1 milhão investidos, rendendo 1% ao mês, eu consigo uma renda passiva de R$10 mil por mês e pronto, tô com uma vida muito boa. Essa conta está errada por 3 motivos fundamentais. Primeiro, a taxa Selic é uma montanha-russa. No Brasil, nós já tivemos a Selic a patamares de 2% ao ano e também já vimos acima de 14%. Projetar um rendimento fixo de 1% ao mês para sempre é ignorar a ciclicidade da nossa economia. Segundo, o risco de crédito. Para você conseguir 1% líquido de forma constante em cenários de juros baixos, você teria que se expor a riscos altíssimos com fundos imobiliários duvidosos ou então até mesmo com empresas em crise. Terceiro, o capital necessário é subestimado. Se você quer uma renda real de R$5 mil por mês, com uma rentabilidade segura de 0,5% ao mês, não basta você ter R$500 mil acumulados. Você precisa de, no mínimo, R$1 milhão. E isso se você ignorar a inflação. E só um contraponto aqui, eu sei que vai ter pessoas pensando, mas normalmente os juros do Brasil é alto. Sim, mas juro alto nominal é apenas uma compensação pelo risco país e pela inflação. Ganhar 14% com uma inflação pessoal do seu estilo de vida lá por volta dos 10% é ganhar apenas 4%. O número na sua conta de patrimônio até aumenta, mas o que você compra com ele diminui. A inflação no nosso país não é apenas um detalhe, é uma força da natureza. Desde o início do Plano Real, a inflação acumulada já ultrapassou os 700%, o que significa que o poder de compra do brasileiro é constantemente agredido. Se o seu plano de viver de renda está prevendo sacar 100% do que o seu patrimônio rende, você está tecnicamente aceitando empobrecer um pouco mais a cada ano. E aqui entra um argumento muito importante que as pessoas acabam esquecendo: o fim do ciclo dos aportes externos. Enquanto você está na fase de acumulação ainda do seu patrimônio, qualquer erro estratégico ou então um pico inflacionado é rapidamente absorvido pelo seu trabalho, pelos aportes que você faz. Se as coisas apertam, você consegue trabalhar mais ou então cortar um gasto ou outro para conseguir manter o seu aporte. Agora, no momento em que você se aposenta, a renda proveniente do seu trabalho ativo zera e, consequentemente, os seus aportes mensais novos também vão desaparecer. Você perde a fonte de dinheiro novo que entrava no sistema. Sem o seu salário para injetar capital, você se torna o único responsável por manter a máquina ativa. Para que o seu patrimônio não acabe em poucos anos, existem estudos, que provam que resgates mal feitos, mal calculados, um patrimônio de R$1 milhão, você pode ver esse dinheiro evaporar em apenas 7 anos. Então é por isso que você é obrigado a reinvestir parte do que você recebe. Na prática, isso significa que você não pode usufruir de todo o dividendo que cai na sua conta. Se a sua carteira rende 8% ao ano e a inflação é de 5%, você precisa reinvestir esses 5% apenas para continuar mantendo o seu poder de compra estático. Se você queria viver com R$10 mil no mês, talvez você só possa sacar 4 mil, pois o restante deve voltar para o patrimônio como um aporte compulsório vindo do próprio rendimento. E o erro silencioso de muitos é confundir o rendimento nominal com a renda disponível. Se você consome mais do que a rentabilidade real, que é o rendimento menos a inflação, você começa a liquidar o seu patrimônio original sem nem perceber. No longo prazo, os rendimentos futuros caem porque a base de capital diminui, gerando o efeito de bola de neve negativo que leva à insolvência. Alguns contra-argumentam que ao chegar na velhice avançada, você poderia sim de fato consumir o capital
capital principal, já que você não vai precisar de dinheiro para a eternidade. Sim, de fato, essa é uma estratégia, mas esse plano precisa ser muito bem calculado e usado uma margem de segurança, porque não tem como a gente prever qual que vai ser a longevidade. Se você calcula uma previsão de que vai viver até os 85 anos de idade, e se o seu dinheiro acabar aos 85 anos de idade, enquanto você ainda tem saúde, você não haverá renda ativa para conseguir se salvar. E muita gente, quando vai fazer essa conta, considera o seguinte: eu vou jogar um valor aqui acima da média da longevidade da população brasileira, então eu vou considerar que eu vou viver até os 85 anos. Quem garante que você não vai viver até os 100? De 85 anos para 100 são 15 anos de diferença. Isso aqui é muita coisa e muda completamente a conta. O grande erro do investidor é acreditar que a renda passiva significa ausência de esforço. Na realidade, o mercado financeiro não te aposenta do trabalho. Ele apenas muda o seu cargo de executor para gestor de risco e de ativos. Se o investimento exige tempo para ser monitorado, ele não é 100% passivo. Ele é um trabalho, só que com um horário mais flexível. Vamos dissecar alguns ativos favoritos dos brasileiros e entender por que a passividade deles é, muitas vezes, uma maquiagem para uma gestão ativa e estressante. Primeiro, imóveis físicos. Muitos brasileiros sonham em ter imóveis de aluguel, mas muitos esquecem que a renda bruta de um aluguel não é a renda real. Se você recebe R$2.000 de aluguel, você não ganha R$2.000. Desse valor, você vai ter que subtrair IPTU, você vai ter que calcular o imposto de renda, que pode chegar a 27,5%, o condomínio em meses de vacância, porque não tem como você ter a certeza de que o imóvel vai estar 100% todos os meses, todos os anos ocupado, alugado. Além de que você precisa criar uma reserva para reformas futuras. Os imóveis se deterioram, precisam de manutenção. Além de que gerenciar imóveis físicos, você vai ter que lidar com o fator humano. Inquilinos inadimplentes, vizinhos barulhentos, o famoso cano estourou às 3 horas da manhã, transformando o investidor em um gestor de crises. Se você não paga uma administradora, o que acaba reduzindo a sua margem, você acaba comprando um emprego de meio período que te impede de viajar e se desconectar totalmente. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Os FIIs parecem ser uma solução perfeita por pagar mensalmente, mas a facilidade de compra gera um desleixo na análise. Ao contrário de um imóvel físico que você detém as chaves, nos fundos imobiliários você vai depender da competência de um gestor terceirizado. Mudanças repentinas na estratégia do fundo, inadimplência de grandes locatários ou a vacância física de prédios podem cortar os seus rendimentos na metade da noite para o dia. Aí você pensa, então eu vou para os fundos de papel. Sim, no Brasil muitos investidores buscam rendimentos altos com os fundos de papel, com CRIs. O problema é que esses fundos são essencialmente feitos de dívidas. Eles não possuem ativos físicos que se valorizam com o tempo. Sem um reinvestimento pesado, o poder de compra da sua renda nesses fundos tende a ser corroído pela inflação, já que o lastro é um título de crédito que morre no vencimento. Agora vamos para outra opção, ações. Investir em ações para viver de renda exige um estômago que planilhas do Excel não conseguem prever. No Brasil, Vale e Petrobras são responsáveis por saltos enormes nos dividendos em longos anos, mas elas também podem passar longos anos sem distribuir nada, quando o preço do minério ou do petróleo cai. Se a sua sobrevivência depende desse dinheiro, você vai viver em um estado de ansiedade, torcendo por fatores macroeconômicos que estão completamente fora do seu controle. Outro ponto é que muitos investidores caem na armadilha de comprar um ativo, uma ação, porque o dividend yield hoje está muito alto. No entanto, um pagamento astronômico pode ser um evento pontual, como a venda de uma subsidiária, por exemplo, e não uma renda recorrente. Por isso que você tem que olhar para o payout, quanto que o lucro é distribuído. Sem estudar o payout, que é quanto do lucro está sendo distribuído, você pode estar investindo em uma empresa que está distribuindo o que deveria ser utilizado para ela crescer também, sacrificando seu futuro por conta de um cheque gordo hoje. A verdadeira passividade tem um preço, retornos menores. Se você quer que o dinheiro realmente seja passivo, você vai ter que pagar taxas para gestores profissionais ou então você vai ter que aceitar receber rendimentos menores para ter ativos ultraconservadores. Para você saber de fato se o seu investimento está sendo uma renda passiva ou não, você tem que se perguntar: se eu sumir por 6 meses, essa renda vai continuar caindo normalmente da mesma forma na minha conta? Se a resposta for não, você não vive de renda. Você vive de um negócio que precisa da sua vigilância, precisa da sua atuação ali semanalmente, mensalmente. No final das contas, viver de renda exige que você não faça nada
nada que você não ligue enquanto o mercado está caindo, e essa é, ironicamente, a tarefa mais difícil e ativa que existe. Agora eu quero falar com você sobre um conceito muito importante, mas que muitas pessoas não falam. O sucesso do seu plano de viver de renda depende muito da sorte dos seus primeiros anos de aposentadoria. Se você decide parar de trabalhar e no ano seguinte a bolsa cai 30% ou então o país entra numa recessão profunda, você será forçado a sacar dinheiro do seu patrimônio enquanto ele está se desvalorizando. E isso destrói o efeito dos juros compostos de forma irreversível. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Você vai gastar muito mais energia, capital para sair do lugar. Para mitigar isso, você teria que montar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, ou então um colchão de liquidez de pelo menos 2 anos da sua aposentadoria, estando esse dinheiro numa renda fixa conservadora, para você nunca ser forçado a vender as suas ações, seus fundos imobiliários na baixa. Agora vamos sair um pouco dos números e vamos entrar para a psicologia, tá? Para a mente humana. Existe um fenômeno chamado falácia da chegada. Nós acreditamos que ao atingir um número mágico no banco, nós seremos subitamente felizes e plenos. E o que acontece na prática? Muitas pessoas que alcançam a liberdade financeira voltam a trabalhar em menos de 18 meses. Por quê? Porque o ser humano é uma máquina de resolver problemas. Sem um desafio do trabalho, o dia a dia começa a perder sentido. Você começa a querer inventar novos problemas para você solucionar. Aí você começa a querer brigar com o vizinho, se estressar com o corte da grama, ou então passar o dia discutindo nas redes sociais sobre política, para você garantir que você está fazendo alguma coisa. Então a independência financeira não é você parar de fazer absolutamente tudo. Independência financeira é sobre você ter autonomia para escolher quais problemas você quer resolver. E que fique bem claro, esse vídeo não tem objetivo de te desincentivar a guardar e investir dinheiro. Muito pelo contrário, é muito melhor você ter uma reserva, você ter um patrimônio construído do que você não ter nada. Ter dinheiro investido é ter opções, é ter escolhas, você saber falar não para coisas que você não quer fazer, para o emprego que você não quer mais ficar. E você ter opções é você ter dignidade humana. O propósito desse alerta é trazer o pé no chão. Precisamos destruir essa imagem caricata de viver de renda como dos comerciais de margarina. A realidade é mais sóbria, você vai trocar o estresse da sobrevivência pela responsabilidade da gestão de um patrimônio. É entender que a felicidade duradoura vem da satisfação, vem da paz ao você deitar a cabeça no travesseiro à noite, e não da busca incessante por mais um dígito na sua conta de um valor que você nunca vai ter coragem de gastar. Há pessoas que dizem que R$1 milhão é pouco, que é impossível se aposentar com esse valor. Outros dizem que 10 milhões são suficiente, basta. Mas a gente vê casos de pessoas que têm patrimônios gigantescos, R$60 milhões, e que ainda se sentem presas na corrida dos ratos, porque o seu padrão de vida, o seu custo de vida tá lá nos R$120 mil mensais, e aí a pessoa ainda tá sonhando com um jatinho particular. Então a verdadeira riqueza não está em quanto você ganha, mas na distância de quanto que você ganha e quanto que você gasta. Se os seus desejos crescem na mesma velocidade que os seus rendimentos, o famoso lifestyle creep, você nunca será livre. Cada novo passivo que você adquire, um carro importado, uma casa de praia maior, é mais um bem que vai exigir mais do seu tempo e também do seu capital. Se você quer viver de renda de forma sustentável no Brasil, você precisa parar de olhar para a rentabilidade bruta e focar na estratégia de sobrevivência do seu patrimônio. No exterior, fala-se muito da regra dos 4%, que você pode, de forma mais segura, sacar 4% do seu patrimônio ao ano e o resto do seu dinheiro ficar investido. No Brasil, devido à nossa inflação crônica, a gente precisa ser um pouco mais conservador, a gente precisa ter cautela, principalmente em cenários, anos de inflação mais alta. Então, o ideal seria você calcular qual que é a sua rentabilidade real, qual que é o rendimento real da sua carteira. Se a sua carteira rende 10% e você sabe que a inflação do seu custo de vida está em torno de 6%, o seu limite de saque seguro é de 4% ao ano, ou seja, cerca de 0,3% a 0,4% ao mês. Agora, o número para liberdade, né? Muita gente pensa, uma aposentadoria, uma renda passiva de R$10 mil, para mim é o ideal. Nesse caso, você não precisaria ter R$1 milhão investido, você deveria ter
ter 3 milhões de reais investidos. Qualquer valor abaixo disso vai exigir com que você coma parte do seu patrimônio ao longo do tempo ou então aceite um risco de insolvência em 7 a 10 anos. Outro ponto importante que você tem que levar em consideração se o seu objetivo é de fato construir um patrimônio para viver de renda é não colocar todos os seus sonhos em poucos ativos. Uma carteira resiliente, ela vai precisar ter 4 pilares pelo menos. Principalmente proteção internacional, você vai precisar ter dólar na sua carteira, é essencial para proteger o seu poder de compra global, já que o real é uma moeda que tem se mostrado muito volátil e historicamente fraca. Segundo, renda fixa, você vai precisar da renda fixa tanto para ter liquidez, tanto para conseguir títulos que conseguem entregar acima do IPCA. Isso garante, de certa forma, que você vai ter ali pelo menos o rendimento do IPCA, mais uma taxa a mais. Aqui entram 2 outros ativos que fazem parte da sua distribuição da sua carteira. Primeiro, os fundos imobiliários, que são uma forma de você receber consistentemente o mesmo valor mensalmente, e assim você consegue gerar um fluxo de caixa mais previsível, e também ações que pagam bons dividendos, empresas sólidas que crescem acima da inflação e repassam os lucros. Agora, o segredo dos investidores que realmente vivem de renda é a flexibilidade dos seus gastos. Se o mercado financeiro entra em crise e os seus dividendos caem, você tem que ter a capacidade de conseguir reduzir o seu padrão de vida temporariamente para você não ser forçado a vender os seus ativos que você tem na carteira. A rigidez financeira, você assumir contas muito altas, você ter um padrão de vida ali que está no limite com os rendimentos que você recebe, é um risco muito alto que você está tomando. Para encerrar, eu quero falar aqui com vocês que o dinheiro é um potencializador, ele não é criador de felicidade. Se você é uma pessoa ansiosa e infeliz sem dinheiro, ter milhões na sua conta não vai, de fato, mudar completamente a sua forma de enxergar a vida. Pode ter certeza que mesmo com dinheiro, você ainda vai ter outros problemas para resolver na sua vida. Muitos estudos de psicanálise relatam isso. O ser humano é um ser desejante, ele precisa estar almejando coisas, ele vai estar sempre insatisfeito com alguma coisa, independentemente se a pessoa é multimilionária ou se a pessoa não tem tanto dinheiro. Os dois vão ter problemas, só que são problemas diferentes. E a jornada para viver de renda no Brasil é um trabalho de formiguinha que vai exigir décadas de aporte de forma constante. Não dá para cair na ilusão de 1% de rendimento e nem da riqueza rápida. Agora, sobre o vídeo do motoboy que eu tinha visto, não é querendo desanimar ele tá no caminho certo, ele tem que sim construir um patrimônio, ter uma reserva de dinheiro, uma reserva que vai possibilitar para ele outros caminhos, ele pode abrir um negócio com esse dinheiro, ele pode sim de fato viver de renda, mas ele tem que voltar um pouquinho mais para a realidade de que esse momento pode não ser da forma como ele está imaginando e nem no tempo que ele está esperando. Com o patrimônio investido, pode sim gerar uma renda, mas uma aposentadoria extra somada com o INSS ou então outra forma de aposentadoria. Então essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu tô doida para chegar nos 100 mil inscritos logo para eu conseguir minha plaquinha, então eu vou contar com a sua colaboração. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final e eu espero ver você no próximo vídeo. Tchauzinho!